Oiê, tudo bem com vocês? E aí, como é que foram as férias? Deu para descansar? Trabalharam bastante? Estudaram bastante? Bem, estamos aqui começando o segundo semestre, já indo, a gente já caminhou a metade, falta mais a outra metade, que agora a gente vai introduzir, né, nossos passos nessa caminhada para que a gente termine o ano bem, estudando mais, né? Porque agora a gente precisa correr atrás do que aquilo que a gente não viu no primeiro semestre. E nesse momento, acho que vocês já começaram a refletir, a ponderar quais as questões que ainda estão inquietando os seus pensamentos em relação a qual faculdade vocês, em qual faculdade vocês vão se inscrever. Aqueles que fizeram o Enem, a gente vai formar aqueles grupos que a gente tinha falado, de um grupo mais robusto para que a gente possa fazer, traçar trilhas, né, para que a gente possa fazer o Enem. Mas a gente sabe também que agora vai ter o provão, né, nesse segundo semestre, e nossos estudos vão estar direcionados e voltados para o Enem, para o provão e para todos os vestibulares que vão aparecer, que vocês vão se inscrever, tá? Comece já a pensar já nas opções de cursos. E nesse terceiro bimestre, o que a gente vai consumir no centro de mídias são duas coisas que precisam deixar bem postas. Primeiro, a aula da professora, né, que vocês podem assistir essa aula em qualquer momento da vida de vocês. Eu sei que a maioria trabalha no período da tarde, esse é um curso de expansão com horário do noturno, mas as aulas são no horário da tarde. Mas vocês podem acessar esse vídeo que fica gravado no repositório do Centro de Mídias, em qualquer lugar, em qualquer momento. E também as trilhas, né, da plataforma Prepara lá do Me Salva. A gente depois vai se posicionar dentro de um mapa, na trilha, onde vocês estão, o que vocês precisam caminhar para que a gente chegue no final do ano já, todo mundo preparado para passar no Enem, no provão e no vestibular, para a gente conseguir alcançar o objetivo que é a matrícula no ensino de terceiro grau, tá? Afinal de contas, quando a gente termina o ensino médio, a gente só termina a escola básica, o ensino básico, né, que é a primeira formação. A gente vai complementar agora, entrando no curso superior, e depois, quem sabe, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um intercâmbio. O céu é o limite para quem tem o engajamento, quem tem o interesse de conquistar, alcançar, né? Que o estudo ele é um trampolim, né? Ele é um trampolim. O ensino médio é essa transição que a gente precisa agora começar a pautar, escrever, desenhar os sonhos, tá? Bem, a aula de hoje a gente vai falar sobre formas de financiamento estudantil. Lembra nas aulas anteriores que a professora falou sobre de como vocês podem ingressar, quais as formas de ingresso na universidade? A gente falou sobre o SISU, que basta você fazer o Enem e você não zerar na prova de redação, e você pode conseguir vagas em universidades, institutos federais, né, estaduais também, que é a USP de São Paulo, a Universidade de São Paulo. Ou você pode também conseguir pelo ProUni, que é a Universidade para Todos, e conseguir em universidades particulares por meio de bolsa, que pode ir de 50% a 100%, ou de 20%. Depende do que a universidade que busca você, ou que você busca a universidade, vai te oferecer, tá? Por meio do Enem, na plataforma, no programa do ProUni, tá bom? Programa e ProUni é redundância. Vamos lá, e também a gente tem o FIES, né, que é o financiamento estudantil, onde o governo federal investe em toda a sua universidade, você não vai gastar nada, e você só vai conseguir começar a pagar quando você terminar a sua graduação, tá? Bem, então essa aula, a proposta dessa aula, o objetivo é falar sobre as formas de financiamento do financiamento estudantil, tá?
Não perca nenhuma aula nossa de aceleração para o vestibular. Acesse essa aula em qualquer momento, na ida para o seu trabalho, quando você terminar seu almoço, dar uma acessadinha. São vídeos que você pode ver a metade agora, ver a metade depois, mas é importante você escutar o que a professora tem para falar, que o que eu falo ele é consoante com aquilo que tem no Centro de Mídias. Inclusive, boa parte das minhas leituras estão nas apresentações em PowerPoint que está lá no repositório do Centro de Mídias, tá? Então, vamos lá. Qual o objetivo da aula? Explorar diferentes formas de financiamento das universidades privadas, tá? Habilidades, confiança, organização e responsabilidade. Conteúdos, principais linhas de financiamento estudantil, o ProUni, o FIES e as bolsas, tá? Os recursos didáticos, a duração da aula, que normalmente é de 45 minutos. Como nós temos dobradinha, então a nossa aula nunca dura só 45 minutos. É uma aula de 45 minutos, mais uma aula de 45 minutos. Após essa minha aula, a professora vai colocar um vídeo para vocês de uma outra pessoa, de um outro especialista falando sobre financiamento estudantil. São outros olhares, novas visões, às vezes dicas de ex-alunos que já conquistaram, que já passaram dessa fase do ensino médio e já até conseguiram fazer a faculdade por meio desses financiamentos, ou então um aluno, por exemplo, que fez o ProUni, ou um aluno que conseguiu pelo SISU, ou um aluno que ainda está estudando e que está esperando, cheio de perspectivas, terminar o curso de graduação, se colocar no mercado, para finalmente pagar o financiamento, tá? Sabe, nisso não é carteirada nem nada, mas boa parte de vocês sabe. Eu estive agora em Salamanca. Salamanca é uma das primeiras universidades da Europa, né? E tem são 30 mil estudantes lá em Salamanca, e a maior parte desses estudantes são estudantes estrangeiros, né? E eu falei para vocês que por meio do Enem, vocês podem fazer um intercâmbio, você pode fazer um ensino superior na Espanha, né? Você faz pode fazer o curso superior na Espanha, a sua graduação, você pode ir para Salamanca, que tem institutos lá, que você vai se matricular, para que você possa fazer um bom curso de espanhol. E são centros brasileiros de estudo da língua espanhola. Poucas pessoas sabem. Eu visitei esse centro universitário, né? Conheci muitos brasileiros, estudantes, inclusive tinham pais desses estudantes lá que foram visitar os seus filhos. Esses estudantes estudam em outras cidades. A Europa, você pode, por exemplo, de Portugal para Salamanca, de Lisboa para Salamanca, que foi o percurso que eu fiz de carro, são 5 horas, né? 5 horas de viagem. Você pode fazer também com outros veículos, você pode fazer de avião, você pode fazer de trem. Mas o importante é você saber que quando se trata de estudo, é como se a gente vivesse numa aldeia global, todo mundo se esbarrando com todo mundo, falando idiomas diversos. Então, eu encontrei muitos brasileiros estudando espanhol na Universidade de Salamanca, no Centro de Estudos Brasileiros, na Universidade de Salamanca, e que fazem universidade pelo Enem em Portugal, tá? Então, eles estavam fazendo um curso de verão para poder se aprofundar melhor no espanhol, tá? Aluno de escola pública, hein? A maioria era do Nordeste, eu queria muito... Tudo bem, tinha muitos do Nordeste, mas se eu procurasse um pouquinho mais, provavelmente eu ia encontrar alguém de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas a maior parte dos estudantes que eu encontrei em Salamanca fazendo espanhol era de estudantes do Nordeste, tá? Do Nordeste do Brasil. Bem, primeiras ideias. O planejamento financeiro é uma parte essencial para garantir o sucesso na educação superior. Programas como o FIES, o ProUni, além de bolsas de estudo, empréstimos privados. Esse é mais arriscado, né? Você fazer um empréstimo privado
que você também não tem a garantia de se colocar no mercado de trabalho. Às vezes você fazer a graduação também não te garante um emprego, né? Você vai ter que lutar por isso, você vai lutar para entrar na universidade, você vai lutar para você conseguir se colocar no mercado. Por isso que eu tô falando, o que é importante mesmo é você fazer esse network, sabe? Você conhecer pessoas certas nos lugares certos, fazer cursos certos nos lugares certos, e tudo que aparecer de novo, agarra. Não tenha medo, tenha coragem. Ter coragem para lutar pelo aquilo que você acredita. Porque mesmo que você não consiga, você vai saber que você tem essa força para a luta, né? Então, o importante é o seu engajamento, a sua força para a luta, a sua resistência, porque a gente vai ter que resistir a algumas questões que vão aparecendo, algumas pedras no caminho também que a gente vai ter que pular, às vezes tem que pegar a pedra e jogar fora, ou às vezes triturar a pedra, destruir, transformar uma pedra grande numa pedra pequenininha, e é assim, tá? Bem, agora a gente vai refletir sobre esses aspectos. Quais são os principais desafios financeiros que você acha que os estudantes enfrentam ao ingressar na educação superior? Quais tipos de financiamento estudantil você conhece e como eles podem ajudar os estudantes a alcançar os seus objetivos acadêmicos? Você conhece o FIES? Né? Você sabe, tem muita gente que critica o FIES, tem muita gente que critica o ProUni, porque fala assim que é o governo federal investindo nessas universidades particulares, e muitas vezes o aluno ele desiste na metade do curso e não avisa a universidade, e o governo federal, muitas vezes, continua a pagar. Então, é muito importante, a própria universidade particular, ela se interessa que o aluno do ProUni estude lá. Então, se tiver muita questão do liberalismo, né, a questão do capital, o capital financeiro, na verdade, né? Bem, pergunta, ponto de partida, tá? Você é alguém que você conhece já enfrentou dificuldade financeira para continuar os estudos? Boa parte dos estudantes que começam as universidades particulares, eles acabam desistindo porque às vezes perdem o trabalho, perdem o emprego e não conseguem se sustentar fazendo a universidade, então acabam desistindo. Eles trancam a matrícula na intenção de voltar, mas a maior parte, infelizmente, isso é estatística do estudante das universidades particulares, os estudantes acabam não voltando, ou então eles vão para outra universidade com investimento menor, acaba que a grade da outra universidade é uma grade diferente, ele acaba desistindo, né? Ele acaba perdendo aquilo que ele estudou e o dinheiro que ele pagou não volta mais para o seu bolso, né? Bem, e como que você acha que o acesso ao programa de financiamento estudantil poderia mudar a trajetória educacional e profissional dos estudantes, né? Quais estratégias você acha que poderiam ser implementadas em sua comunidade ou escola para ajudar mais estudantes a acessar o ensino superior? E aí, vai colocando no chat, tá? Para eu saber se você já tem essa ciência de que existe um financiamento estudantil, um programa de financiamento estudantil sem ser o ProUni e o SISU, que é um empréstimo que o governo, ele não vai fazer um empréstimo para você, ele vai pagar a tua universidade, depois você vai pagar o governo, e ainda bem que quando você for pagar, se termina sua graduação, você vai pagar sem juros, tá? Bem, a primeira parte do vídeo se encerra aqui. Daqui a pouco eu volto, tá? Porque eu só consigo gravar vídeos de 15 minutos, conforme a configuração do meu canal. Daqui a pouco eu volto falando um pouquinho sobre as dificuldades de acesso à educação superior no Brasil, tá? É muito difícil, muitas pessoas desistem e não gostam nem de pensar, já pensando nas dificuldades. Mas se é dificuldades, a gente tem que enfrentar esse desafio, tá bom? Até daqui a pouquinho, eu já volto.